Olá, boa noite. Hoje o Ação Nacional debate um tema polêmico que está agitando o dia a dia de Brasília. É o Supremo Tribunal Federal. Vamos entender como funciona, para que serve e por que se fala tanto em STF nos dias atuais. Eu converso com o advogado Dr. Sérgio Valim. Doutor, boa noite, tudo tranquilo? Obrigado pela presença. Boa noite, Carlos. É um tema espinhoso mesmo de hoje. Vamos ver se a gente consegue contribuir um pouquinho para os nossos telespectadores aqui. Aliás, é a segunda vez que o doutor comparece aqui. A primeira, qual que era o assunto? Não sei se eu te peguei de calça curta, eu não estou lembrando, confesso. Olha, eu vim algumas vezes, mas no Ação Nacional eu não lembro, não. Eu vim em outros programas, eu acho. Vou tentar decifrar qual foi o assunto que nós discutimos aqui no Ação Nacional. Doutor, como você disse, hoje é um tema muito espinhoso, ou sempre foi espinhoso você falar sobre o Supremo, falar dessa relação governo-Supremo? Olha, o Supremo Tribunal Federal é o principal tribunal do país, né? Porque é o tribunal que, em última instância, julga alguns temas que a própria Constituição assim definiu, né? No artigo 102. O Supremo Tribunal Federal ele tem uma escolha exclusiva do presidente da República. Diferente de outros tribunais que a escolha até é do presidente da República, ou tribunais superiores, porém chega a ele listas que ele não pode se afastar dessas listas. No Supremo não. São 11 ministros cuja a característica tem que ser pessoas acima de 35 anos e até 65 anos para serem escolhidos. Não necessariamente precisam ser bacharéis em direito. Olha só que interessante que o legislador constitucional colocou. Precisa ser o quê? Pessoas de reputação ilibada e notável saber jurídico. Considerado com notável saber jurídico. E quem que vai considerar isso? O próprio presidente da República e o Poder Executivo que vai escolhê-lo, né? Então, voltando àquilo que você perguntou, sempre foi assim? Ultimamente, nos últimos 10, 15 anos, eu diria que o Supremo ele vem, de certa forma, aparecendo mais. Sim. Cada vez mais. Doutor, já aconteceu na história alguém ser escolhido não sendo bacharel em direito? Não, que eu tenha conhecimento, não. Apesar de assim constar, pelo menos a partir da Constituição de 88, que foi colocado dessa maneira, todos que foram escolhidos para o Supremo foram pessoas que têm formação jurídica. Né? Então, não teve isso, apesar de existir essa possibilidade. Então, a gente sabe que no Brasil é um país complicado. Existe muito lobby para ser escolhido ou não? É algo assim, muito mais formal, algo... Olha, eu vou dar uma opinião pessoal do que a gente verifica, né, aí na prática em todos esses anos. Eu sou formado em 88, no ano da Constituição, né? Então, eu peguei a transição constitucional da anterior para a atual. E o que a gente percebe é que se busca, sim, escolher pessoas que conheçam do direito. Isso não tem ninguém hoje no Supremo que não tenha um conhecimento, de certa forma, profundo do direito. Alguns têm de determinadas áreas, não de todas, mas têm conhecimento profundo de uma maneira geral, né? Então, o que acontece? O Supremo hoje, ele tem um viés que a gente percebe que vem da escolha dos seus últimos ministros. Quem escolheu a maioria dos seus últimos ministros? Governos. Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff. Sim. E agora teve recentemente, um ministro só, do Michel Temer, e agora dois ministros do presidente Bolsonaro, né? Então, como a tendência é uma tendência de escolha política, mas também com caráter jurídico, obviamente o que a gente percebe é que os políticos, os presidentes que escolhem, vão escolher com a tendência política dele. Sim. Né? Então, tem um viés mais para o que falam da esquerda,
Então, eu sou de esquerda, vou escolher com tendência de viés Doutor, esquerda. não tem mandato, né? Não é aquela 4, 5 anos, não. Não. O Brasil, diferente de alguns outros países, por exemplo, que estabelecem um período de mandato, o Brasil não. Ele fala, a partir do momento que o ministro é escolhido, ele pode ficar até 75 anos de idade. Ele pode, não que ele vai ou deve. Se ele, por exemplo, ele foi escolhido com 36 anos. Sim. É um ano após, o ano mínimo do limite lá, né? Após o limite inicial, o termo inicial. Se ele com 46 anos de idade tiver tempo para aposentar, que hoje no Brasil é mais difícil, mas no passado até era mais fácil pela legislação previdenciária, ele poderia em tese se aposentar. Mas, por outro lado, se ele quiser ficar até os 75 anos de idade, ele pode também. Sim. Né? Então, ele tem um limite temporal de 75 anos de idade. Sim. E você acha, por exemplo, esse momento de sabor, esse momento de conflito, tem a ver com as escolhas de outros presidentes ou essa não? Pergunta, hein? Essa pergunta. Eu acho acho que essa não estava no roteiro, foi aqui meio que... Cada vez mais fica claro que existe essa ideia jurídica e ideológica. Cada vez mais fica claro pelas decisões que a gente vê que vem acontecendo. E não é só no governo Bolsonaro, eu acho que no governo Temer, no governo Dilma, a gente percebe que as decisões elas levam um viés político, sempre, sempre. Você pode até me perguntar, mas é só político? Não. O direito ele dá uma amplitude de interpretação que muitas vezes você tem essa possibilidade, essa flexibilidade de decidir por um lado ou decidir por outro. Tá certo. Doutor Sérgio, continuando esse aprendizado sobre o STF, aliás, algumas perguntas didáticas, né, até para o nosso telespectador se antenar do que realmente, o que é o STF e qual é a função do STF, doutor Sérgio? Então, o STF é o tribunal de última instância no nosso país, que tem uma competência restrita, né, para decisões que se chamam de originárias, ou que emanam dele próprio, que a pessoa entra direto nele e ele tem que dar uma decisão, propõe alguma ação direto para ele, ou através de um recurso, porque a ação foi num outro tribunal e propôs para ele, né, ou através de um último recurso, que é o recurso, esse anterior, recurso ordinário, que a gente chama, ou através de um último recurso, que é o último do último, como brinca meu filho, que é um recurso extraordinário. Passou por todas as instâncias, sim, mas existe uma matéria que ainda é de competência do Supremo e ainda se pode recorrer para o Supremo Tribunal Federal. Doutor, apenas a pessoa pode recorrer ao Supremo apenas em grandes processos? Ou em situações normais a gente pode recorrer ao Supremo? Então, uma das críticas de alguns juristas e elogios de outros, né, é que o Supremo, apesar de ter uma competência de certa forma restrita, essa restrição é ampla. Mas como assim? É restrito ou é amplo? Não, é restrito, mas dentro daquilo que está escrito de restrito, se dá uma amplitude de possibilidades de entrar, sim, de ingressar no Supremo. Então, por exemplo, você, Carlos, se tiver a sua liberdade sendo privada e você recorreu, chegou no tribunal, você é pessoa física, sim, sem advogado, você está com a sua restrição de liberdade privada ou ameaçada de privação, você entra, por exemplo, no tribunal anterior, no Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça não te concedeu a ordem de liberdade através do quê? De um habeas corpus, né? Que é o procedimento correto. Você, pessoa física, nem sendo advogado, pode entrar no Supremo Tribunal Federal, que é uma das únicas exceções da possibilidade de entrar sem advogado. Sim. Né? Sem advogado. Porque no país, no Brasil, a titularidade das ações está ou para o Ministério Público ou para um profissional da área do direito, no caso advogado.
Ah, tá certo. Doutor Sérgio, quais são os tribunais superiores? O Brasil tem muito tribunal superior, né? Tem Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior Militar, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça. Isso é um mérito do Brasil ou os outros países funcionam dessa maneira também? Não. A grande maioria dos países não tem tribunal específico para a legislação eleitoral. Tá. É um tribunal comum que julga a legislação eleitoral. O Brasil, no passado, já foi assim. Eram os tribunais estaduais, em primeiro grau, que julgavam, e depois os tribunais superiores aos estaduais que julgavam em recurso, né, em terceira instância. Mas a partir de 88, não, eles acabaram estabelecendo uma justiça eleitoral muito bem estruturada. Se tornou mais burocrático, podemos dizer assim, ou não? Não sei se tornou mais especializado. Tá. Mais especializado. Acho que burocrático, não sei se é a palavra, mas mais especializado e se tornou mais custoso, né? Porque é uma nova justiça, por exemplo. Né? Para todo caso tem... exatamente. E aí tem as instâncias inferiores, que são nos estados, que são os tribunais regionais eleitorais, que são de competência do estado e não da federação, né? Mas mesmo assim eles são considerados segunda instância na justiça eleitoral, no caminho da justiça eleitoral. Tá certo. Doutor Sérgio, os juízes que atuam nos tribunais superiores, eles são nomeados por quem? Já falamos. Já falamos, o presidente da República, com a diferença de que os outros tribunais, afora o Supremo Tribunal Federal, o presidente ele recebe uma lista e que dessa lista ele vai escolher um dos nomes. Tá. E, independente de quem é o primeiro da lista. Ele pode escolher o terceiro ou quarto daquela lista, ou quinto, se for tríplice ou quíntupla, né? Mas ele pode escolher, é critério dele. Discricionariedade, que é a palavra certa dele. O Supremo não, o Supremo não tem lista. Eu quero que o Sérgio Valim seja ministro. Sim. Ok, ele pode escolher. Mas isso tenho que passar, obviamente, eu acho que você ia perguntar, já vou me antecipar. Quando ele escolhe um nome, ele tem que submeter ao Senado da República. Tá. Aí o Senado faz o quê? Faz uma espécie de uma entrevista, uma enquete, um debate para homologar o nome. Não temos na história dessa Constituição, acredito, não me lembro no país, um caso em que o Senado não veio a corroborar, a concordar com o nome do presidente. Quando vai para lá, normalmente já está... Tem uns que fazem lá uma onda, tal. Às vezes são sessões de 10 horas, 12 horas, né, de pergunta, debate, quer saber a opinião sobre determinados temas. Mas existem os questionamentos, sim, né? Sim. Mas mesmo diante desses questionamentos, praticamente a situação até está encaminhada. Mas ele poderia recusar, o Senado poderia recusar, aí o presidente teria que apresentar um outro nome. Mas nunca aconteceu. Tá certo. Esse foi o primeiro bloco do Ação Nacional, tema de hoje, STF. Eu estou aqui com o doutor Sérgio Valim, advogado. Nós vamos para um rápido intervalo aqui no Ação Nacional e daqui a pouco a gente volta. Voltamos, é o segundo bloco do Ação Nacional. Hoje o tema STF, o Supremo Tribunal Federal. Eu estava elaborando essa pauta, doutor Sérgio, que aliás é o nosso convidado, e eu fiquei na cabeça, Superior Tribunal, Superior não, é Supremo. Supremo. E eu falei, na hora do programa eu vou confundir. Até agora eu não confundi. Se eu confundir, não confundiu, não. Você fica à vontade. Perfeito. Doutor, vamos bater um papo aqui, ou aprender, ou trazer aqui para a bancada, porque antes do programa nós estávamos falando sobre jurisprudência e a pergunta que eu vou fazer vai se encaixar com esse assunto. A decisão do Supremo em um processo vale como decisão para processos futuros? Então, aí a gente tem que dividir em duas questões. Você falou jurisprudência e fez a pergunta. O que é jurisprudência? Jurisprudência é a reiteração de julgamentos no mesmo sentido. Tá. Então, a jurisprudência é o caminho das decisões que aquele tribunal tem sobre determinado tema. Então, ele solidifica
um entendimento e vira jurisprudência, porque várias vezes ele decidiu daquela forma. Tá. Muita gente confunde... Tem um exemplo, doutor, assim? Sim, posso dar vários exemplos, mas antes do exemplo eu queria só dizer para você o seguinte. Muita gente confunde a questão da obrigatoriedade de se seguir a jurisprudência por outros tribunais ou pelo mesmo tribunal. Aquele tribunal que criou essas decisões e se tornou jurisprudência, ou seja, decisões reiteradas, num novo julgamento com o mesmo tema, ele é obrigado a seguir, então, a jurisprudência? Não, ele não é obrigado a seguir a jurisprudência, é uma tendência. Tá. Mas ele não é obrigado. Por quê? Porque a sociedade vai mudando, a cultura da sociedade vai mudando, o entendimento sobre algumas coisas vão mudando. E, portanto, aquilo que foi decidido no passado, pode ser que no presente se interprete de maneira diferente a própria sociedade daquele momento. Sim. Então, aí se muda a jurisprudência, né? É diferente da súmula vinculante, que não deixa de ser, de vir de jurisprudência, mas aí o tribunal, ele quer dizer o seguinte: o que é uma súmula vinculante? É também quando o tribunal, depois de várias situações idênticas, tendo decidido da mesma maneira, ele falou, bom, vamos deixar essa situação como vinculada, para que os tribunais, aí sim, os outros tribunais tenham que se vincular à nossa decisão. Sim. Então, aí eles fazem o quê? Uma súmula vinculante, uma norma vinculante. Sim. Então, a norma vinculante, ela vem provavelmente, muito provavelmente, de uma jurisprudência, de decisões reiteradas, que são tão importantes que o tribunal fala, bom, vamos agora então vincular tudo isso aí, para não ter interpretação, pelo menos no momento, não ter outro tipo de interpretação. E aí ele vincula através de uma súmula. Aí os outros tribunais são obrigados a julgar. Sim. Entendeu? Passa um exemplo, doutor, para a gente. Assim. Por exemplo, vamos pensar alguma coisa de modo, né, de questões do dia a dia. Por exemplo, locação de imóvel. Tá. Né? Locação de imóvel. Até determinado momento se entendia que o fiador, ele tinha o bem de família, né? O bem de família, ele, para o fiador, ele era considerado impenhorável. O bem de família é impenhorável. Tá. Então, vou voltar para explicar direitinho. O bem de família é um bem impenhorável. O que é o bem de família? O único bem que você tem é que você reside com a sua família. Sim. Tá? Existem exceções a essa impenhorabilidade. Uma delas é o quê? É quando você se torna fiador de uma locação. Quando você é fiador de uma locação, aquele bem que, em tese, é o único que você tem, ele passa a ser penhorável. A letra da lei é clara. Porém, os tribunais, em algumas circunstâncias, eles desconsideram até o que está escrito na lei, por uma questão social, e falam, não, vamos considerar ainda, pelo menos metade penhorar, pelo menos a parte da esposa, entendeu? Existe então é aquilo, uma costura. Então, é aquilo que eu falei para você. Os tribunais, às vezes, eles usam de interpretações que escapam até um pouco da lei, e aí a gente vai chegar no ponto um pouco mais para frente das decisões polêmicas do Supremo, depois que escapam da letra da lei para moldar uma questão social. Tem a ver com problema social, né? Diferente do que a gente vem observando aí em algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. Tá certo. Vamos começar a polemizar, então? Mas... Doutor Sérgio, há uma briga, há uma queda de braço entre o atual presidente da República e o STF. Isso já está claro, né? Isso é público. E em janeiro desse ano, o presidente Jair Bolsonaro não compareceu para depor na Polícia Federal. Vamos relembrar o caso e discutir um pouquinho também sobre esse VT. O presidente Jair Bolsonaro não foi à Polícia Federal em Brasília, como tinha sido determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Bolsonaro deveria comparecer pessoalmente às 14 horas.
Moraes determinou o interrogatório presencial para esta sexta-feira, depois de vencido o prazo para que o próprio Bolsonaro escolhesse dia e local para depor, uma prerrogativa que tem por ser presidente. Após a intimação, faltando 11 minutos para o horário marcado, o advogado-geral da União, Bruno Bianco, apresentou um novo recurso pedindo dispensa para o presidente se apresentar ao interrogatório. O pedido foi rejeitado por Moraes. Para a AGU, Bolsonaro tem direito constitucional de não comparecer e pede que a decisão de Moraes seja revertida ou pelo menos avaliada pelo plenário de 11 ministros que compõem o STF. A investigação, aberta em agosto de 2021, busca determinar se o presidente divulgou indevidamente documentos confidenciais para questionar a confiabilidade do sistema eleitoral. Doutor, é a partir daí que começa esse conflito ou é um conflito que vem de longa data? Bom, antes de falar um pouquinho desse conflito, eu pensei, vendo a reportagem também, que há uma questão constitucional que é básica, né? Tanto na área acadêmica, como na área também doutrinária, dos doutrinadores, que é a harmonia entre os poderes. Tá. A necessidade da harmonia entre os poderes. Que poderes? Poder executivo, Presidência da República, Poder Legislativo, Congresso Nacional de uma maneira geral, isso em último grau. E Poder Judiciário, em último grau, Supremo Tribunal Federal. O que me parece que está faltando, e aí eu vou responder a pergunta, Sim. O que parece que está faltando é a ponderação dos vários atores desse processo dos poderes, né? Então, por exemplo, no passado a gente viu algumas situações de se ouvir presidente da República que o ministro do Supremo mandava alguém até o Palácio do Planalto, não ir na Polícia Federal. Me parece que esse ato de ir à Polícia Federal, mesmo tendo a possibilidade de escolher o dia e hora, né, o presidente, numa situação harmônica, não deveria acontecer isso. Deveria ser o normal, falar, olha, o presidente foi citado, tem inquérito, então combine com o presidente, eu mando assessor, né, ele tem vários juízes, né, o relator tem vários assessores, que são juízes também, de outras instâncias, combine com a assessoria do presidente lá um dia e hora que ele queira depor. Fazer o presidente ir na Polícia Federal é a mesma coisa que falar para o ministro, vai na Polícia Federal, o ministro do Supremo. Seria uma espetacularização. É, uma coisa que não faz assim sentido quando você segue a Constituição no seu cerne, que é ter a harmonia dos poderes. E como encontrar essa harmonia, doutor? Através do o diálogo, o que seria o caminho ideal? O caminho ideal, eu acho, na minha opinião, é que o Supremo Tribunal Federal, ele siga o exemplo dos juízes abaixo dele, dos juízes de primeiro grau, de segundo grau, que são juízes de carreira, que na sua imensa maioria, mas assim, diria que quase 100%, recebem na faculdade e recebem dos seus pares algumas informações, dentre elas aqui, o juiz, ele só responde no processo. O juiz, ele só fala nos autos, ele não fica dando entrevista, ele não fica querendo aparecer, ele não fica participando de congresso e dando opinião pessoal sobre situações, e não, sendo que opinião pessoal de processo que ele pode julgar, ou que ele vai julgar. Então, eu acho que hoje, a mentalidade existente, não de todos, mas de alguns dos ministros do Supremo, é uma mentalidade que escapa e foge vamos dizer assim, da base da magistratura. Sim. Que pensa diferente, age diferente e que demonstra isso em vários momentos, né, do dia a dia para os advogados que praticam e sabem que eu estou falando, que demonstra isso no seu dia a dia, que é assim, não fica falando por aí, não tem rede social, que fica expondo opinião. Não, o juiz ele tem que falar no processo. Sim. É isso. Eu aprendi isso eu já comentei com você fora do ar, inclusive, eu aprendi isso desde sempre.
né? Eu nasci de uma família que tem pessoas de todas as áreas do direito. E sempre aprendi isso, ó, juiz, promotor, não tem que ficar dando entrevista. Ô, doutor, o que o mundo jurídico fala, assim, por exemplo, no bate-papo sobre toda essa situação? A maioria acha lamentável tudo que está acontecendo, a maioria que eu converso, né? Tudo isso poderia ser evitado, ou seja, é evitável tudo que aconteceu, né? E aí a gente tem que ver de uma maneira ampla, né? Muitas ações do presidente da República também poderiam ser evitadas, né? Mas mais do que ele, a natureza do juiz é uma natureza de atuação no processo só. Sim. Não tem que ficar se expondo, tal. Quanto mais um juiz de direito se expõe, mais ele fica suspeito ou impedido de julgar determinadas situações. Você acha que para a gente evitar todo esse conflito, esse clima, entre aspas, bélico, é cada um tirar um pouquinho o pé, calma, da parte do presidente, da parte do Supremo? É uma alternativa? Do Supremo, certeza absoluta. Tá. Né? Porque essa é a natureza do juiz. Né? O juiz, ele até nas normas, a lei orgânica da magistratura fala que o juiz tem que ser ponderado, tem que ser, não fala dessa maneira, mas de outra maneira, o juiz tem que ser recatado, o juiz não tem que se envolver na sociedade de uma maneira de exposição. Tá. Né? Tá na lei da magistratura isso, e a gente vê que no Supremo não é. Lá no Supremo eu fico com a seguinte impressão com alguns ministros, que ele abre a geladeira e começa a dar entrevista, tá? Né? Porque vem lá o holofote, até na geladeira, para a geladeira dar entrevista, de tanto querer aparecer. E isso, para nós que estamos na base, no dia a dia do direito, e eu falo aqui como advogado, mas eu conheço, tenho amigos juízes, promotores, delegados, entende a mesma coisa. Haveria necessidade do Supremo ter na linha de procedimento dele aquilo que a lei orgânica da magistratura fala. Sim. Trabalha nos autos e acabou. Agora, voltando e não fugindo da sua questão, o presidente da República poderia tirar também um pouco o pé? Poderia, mas a gente conhece a personalidade dele desde sempre e ele sempre também foi assim. E ele vem do parlamento. O parlamento tem essa natureza aguerrida. Tá. Né? Ele levou essa natureza para o... E não estou defendendo ele, não. Estou só dizendo, expondo. Ele levou essa natureza para a presidência da República. Por quê? Porque na visão que ele passa para todo mundo, ele tem que ser disruptivo, como ele diz, né? Porque estamos vindo de governos de tendência de esquerda já há 16 anos, 15 anos e tal. E que aparelhou o Estado de certa maneira, e isso é fato, isso não estou dando opinião, é fato, aparelhou o Estado de tal forma que a estrutura que se chegou quando primeiro entrou o vice-presidente que assumiu, Michel Temer, e agora o presidente, viu que o aparelhamento se tornava até insustentável, inviável a continuidade de determinados setores e órgãos do governo. Né? Então ele teve que... Mas é uma maneira de governar que, de fato, é provocativa. Isso não tenha dúvida. Tá certo. Mais um bloco do programa Ação Nacional. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua. Polemizou bastante ou não? Não, tá bom, tá ótimo. O intervalo é rapidinho aqui no nosso Ação Nacional. Voltamos, o terceiro bloco do Ação Nacional. Eu estou conversando, aprendendo muito aqui com o advogado Dr. Sérgio Valim. O tema do nosso programa hoje, STF, Supremo Tribunal Federal. Gente, vamos continuar o assunto polêmico, esse embate entre presidente, entre Supremo, e vamos entrar no assunto do momento, né, que é a situação do deputado Daniel Silveira. Vamos contextualizar toda a situação.
Daniel Silveira é o seguinte, ele recebeu uma condenação do STF por atos não democráticos e agressões contra as instituições em 2018. Ele ficou conhecido por vandalizar uma placa em homenagem à vereadora assassinada no Rio de Janeiro, Marielle Franco, e em 2021 foi preso por divulgar um vídeo com ataques verbais contra o ministro do STF. Vamos acompanhar o vídeo sobre a condenação do deputado e aí sim o doutor Sérgio vai explanar sobre toda essa situação. O Supremo Tribunal Federal condenou nesta quarta-feira o deputado Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado. Por 10 votos a 1, os ministros responsabilizaram Silveira por atos antidemocráticos e ataques às instituições de Estado, entre elas a mais alta corte, cujos membros foram alvos de insultos e ameaças. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator do processo, Alexandre de Moraes, que pediu também a aplicação de uma multa de R$ 192.500. O único voto para absolver Silveira foi de Cássio Nunes Marques, um dos ministros indicados pelo presidente Jair Bolsonaro. O deputado bolsonarista, um ex-policial militar do Rio de Janeiro, foi preso em 2021 por divulgar um vídeo com ataques verbais contra os ministros do STF. O parlamentar, que aspirava a uma vaga no Senado, ficará impedido de disputar as próximas eleições devido à perda de seus direitos políticos. Além disso, após esgotarem os recursos, a Câmara deverá decidir se ele perde ou não o mandato de deputado. Doutor Sérgio, aí o estopim de toda essa polêmica que hoje ela está aflorada, né? A cada dia a gente abre os portais, vamos folhear os jornais e só se fala nisso, as manchetes, né? Só dão conta desse assunto. Aí sim a gente pode dizer que começa a guerra mais com o Daniel Silveira, né? Mais com o deputado e o STF. Sim, acho que a gente tem que lembrar, né, toda a situação, como já foi lembrado até na reportagem, mas para a gente fazer um raciocínio, né? Ele fez um vídeo em que ele foi, de fato, usou palavras agressivas, excessivas, né, ameaçadoras, de fato. Eu tive a oportunidade de assistir o vídeo, acho que o Brasil inteiro acabou assistindo, né, porque chamou tanta atenção. E é um vídeo que choca mesmo, para quem é ponderado, choca, é um vídeo que choca. Porém, nós temos mecanismos jurídicos que dariam sustentabilidade para que se utilizasse mecanismos outros que não o que foi utilizado, que na minha opinião totalmente irregular, eu vou explicar por quê, para punir o Daniel Silveira. Nós sabemos, e eu falo nós aqui, quem é da área do direito, né, sabe que, a princípio, todos os deputados e senadores, eles têm imunidade de parlamentar de opinião, né, suas palavras. Porém, é óbvio que, quando há excesso, o próprio Legislativo, o próprio Congresso Nacional, ele pode, através, né, do seu segmento de ética inicial, né, depois, se aprovado alguma medida, vai para o plenário e se dá uma punição para aquele deputado. No âmbito extra-legislativo, a pessoa que se sentiu ofendida pelo fato dele ter utilizado palavras ofensivas, ela tem mecanismos de se buscar um ressarcimento material, moral, né? E se buscar até uma ação penal dos crimes que são tipificados, mas que só valeriam depois do término do mandato, o processo, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente entender. Segundo ponto, nas bancas acadêmicas, e eu sou da área acadêmica, já 29 anos dando aula, lecionando, sendo que nos 4 primeiros anos, eu até mencionei isso, eu lecionei a matéria de processo penal e prática jurídica penal. Depois eu fui para a área do direito empresarial. Vi que o crime não compensa, no meu caso. E aí, é unanimidade
na área acadêmica, quase unanimidade na área acadêmica, e a gente ensina isso para os alunos, né, que aquele que é ofendido, juiz, promotor, ele não pode participar ou dar início, presidir um inquérito, e que ele mesmo é a vítima. Então, assim, ele é a vítima, ele é o presidente do inquérito, ele vai julgar posteriormente. E você vai lembrar, Carlos, não foi só ele citado, foram outros ministros também, né? Então, existe também um instituto no processo penal e no processo civil, no direito processual, que é o instituto que impede um juiz e um participante do processo de participar efetivamente do processo, como um dos atores, né, do processo, no julgamento, ou no caso do Ministério Público, na titularidade da ação penal, se ele está diretamente envolvido na causa. Ele não pode participar. É princípio básico de processo penal. E aí a gente vê acontecer que num processo, essa situação é esquecida completamente. E ainda mais, né, Carlos, que a gente verifica, se utiliza de uma lei revogada de segurança nacional, que foi revogada em 2021, como base para instruir e depois condenar. Sim. Entendeu? Então, assim, é uma situação errada atrás da outra. Assim, vamos pensar de maneira diferente. Se isso fosse feito por um juiz de primeiro grau, depois a gente fala um pouquinho, né, de juiz de primeiro grau, segundo grau, que eu acho que é importante falar também. No juiz de primeiro grau, que é aquele juiz lá da cidade, de Campinas, de Valinhos, de qualquer local do país. Justiça comum de primeiro grau. Se o juiz foi ofendido e ele depois julgou, mas facilmente em segundo grau vai ser anulado tudo. Mas agora quem que vai anular o do Supremo Tribunal Federal? Não tem. Não existe instância para anular. Então, assim, nós vivenciamos esse caso do Daniel Silveira, que eu repito, ele se excedeu demais. Sim. Ele merecia uma punição no órgão certo, no órgão próprio, no órgão adequado, porque ele se excedeu. Isso é claro e acho que para o Brasil inteiro é claro, sim, não é só para nós aqui. Mas a forma que foi feito constrange até todos os professores da área. Sim. Porque a gente conversa com o professor, e aí? E agora? O que você vai ensinar para os alunos? Falar que a lei vale até o Supremo. Aí vou do Supremo, a lei é outra. É mais ou menos isso. Doutor, eu vou fazer o seguinte, como o nosso tempo está estourando do terceiro bloco, que eu vou perguntar sobre o induto, né, que é concedido, sim, pelo presidente Jair Bolsonaro, no caso do deputado Daniel Silveira, eu vou deixar para o quarto bloco. Então nós vamos para um rápido intervalo e na volta o último bloco do Programação Nacional com o tema de hoje, STF. Eu estou aqui com o doutor, o advogado Sérgio Valim. O intervalo é muito rápido. Voltamos, é o último bloco do Ação Nacional, o tema de hoje, STF. Eu estou aqui com o doutor advogado Sérgio Valim, que está explicando como funciona o STF, o porquê da existência do STF, as polêmicas hoje envolvendo STF e o governo. Doutor Sérgio, eu chamei o intervalo até para garantir a audiência no último bloco. Queria que você falasse sobre o induto, sobre a graça dada pelo presidente Jair Bolsonaro com relação aí ao deputado Daniel Silveira. Tá aí um assunto polêmico, hein? E aí vai ter opinião... Todo dia tem alguma... É impressionante como... E essa questão, em que pese está escrito na Constituição que o presidente da República, ele pode conceder o indulto, e o indulto é gênero cuja espécie tem o indulto stricto sensu, que a gente fala, que seria assim, dar liberdade para um grupo genérico de pessoas, como a graça, que é um indulto, mas específico para determinada pessoa. Tá. Né? Então essa é a diferença do indulto. O indulto vem à nossa cabeça, o indulto de Natal. Isso, esse é o genérico. Tá. Esse é o genérico que quase todos os presidentes no final do ano, sim, estabelecem isso, né?
A gente viu que se você pegar todos os presidentes da pós-Constituição, todos fizeram isso, não, sem exceção. Então, assim, pelo que a Constituição estabelece, é uma prerrogativa exclusiva do presidente da República. Se ele entender que o Fernandinho Beiramar, né, para citar uma pessoa que todo mundo conhece e que sabe as penas que ele já sofreu e que vai ficar muito tempo ainda na cadeia e tal. Se ele quiser conceder, ele como presidente da República ou qualquer outro presidente, a graça para o Fernandinho Beiramar, ele pode. Sim. E não tem discussão sobre isso. A discussão que poderá ter é sobre as consequências da punição que não vai ser cumprida. Porque toda a punição, quase toda a punição pode ter consequências secundárias, né? Por exemplo, então você foi punido criminalmente, você transitou em julgado, você passa a não ser mais primário. Você passa a ser não é mais réu primário. Se você não é mais réu primário, você perde alguns benefícios numa segunda condenação. Doutor, o indulto ele tem um tempo. Ou, por exemplo, o Daniel Silveira, ele está livre. Não, está livre. Completamente livre. Não tem... Se o Supremo Tribunal Federal não criar uma interpretação que não existe hoje, né? Porque o próprio Supremo, em decisões anteriores, falou, a prerrogativa do presidente da República. Ele pode escolher. Tem vídeos gravados de ministros atuais, inclusive do próprio Alexandre de Moraes. Nós não podemos nos meter nisso. Isso é prerrogativa constitucional do presidente da República. Agora, as consequências dele perder a elegibilidade, de ser eleito, né, a elegibilidade, ele ser primário, essas consequências é que vai ser a discussão, se vai se manter as consequências da condenação ou não. Sim. Que para o Daniel Silveira é péssimo se manter que ele ainda vai continuar inelegível, ele perde a possibilidade de ser candidato agora ao Senado. Todos dizem aí, a imprensa de uma maneira geral, que ele vai ser candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Se interpretar que ele perdeu ele não perdeu, ele continua com as consequências da punição, ele não vai poder se candidatar. Ele vai chegar, fazer inscrição, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, a princípio, vai falar, não, você não pode, porque você ainda é inelegível. Sim. Por 8 anos você vai se tornar inelegível. Então, me parece que a discussão vai ficar nas consequências da punição. Porque a punição em si de prisão, está claro que na Constituição é claro. E tem uma coisa até interessante que ninguém comentou, a Constituição fala, inclusive, que o presidente da República poderia delegar para ministros do Estado, para Procurador-Geral da República, também a possibilidade de se dar o indulto e graça. Ele pode delegar essa função se ele quiser. Mas a gente viu que nesse período dessa Constituição nunca houve isso. Quando se deu o indulto, né, foi o próprio presidente que deu. Tá certo. Doutor, e diante disso, como é que fica o Congresso, esta busca pela harmonização, como que os parlamentares... nesse cenário turbulento. Então, o Congresso Nacional, né, o Poder Legislativo, ele poderia, em tese, tentar mediar todas essas discussões. Me parece que em algumas oportunidades ele até tentou mesmo, e até os seus presidentes foram até o Supremo, mas existe uma palavrinha, né, que todo mundo conhece, que se chama vaidade, né, pessoal. Então, pessoas que estão em determinados cargos, né, às vezes a gente observa que essa questão da vaidade, ela acaba superando a racionalidade ou a ponderação necessária para a solução de algumas situações. Eu vejo, por exemplo, que o atual presidente do Supremo, o Fux, ele é uma pessoa ponderada, me parece uma pessoa ponderada. Mas dentro do Supremo tem alguns pares dele que, por outro lado, me parece que não tem. Então, se ele dentro não consegue controlar, como que ele vai poder, então, representar todos eles para chegar num meio termo com os outros poderes? Fica difícil. E da mesma maneira, o Congresso Nacional.
me parece que o presidente da Câmara é uma pessoa ponderada. E do Senado também. Mas ele tem os pares deles mais radicais, tem os pares dele de uma tendência ideológica diferente, que fazem pressão, e lá é um turbilhão, né? Então, ao invés dele se expor, ele fala, então vamos ficar na nossa, vamos fazer o beabá, vamos dizer assim, não vamos nos envolver nessa briga. E aí ninguém se envolve e continua essa briga. Essa ebulição diária, né? Ô, doutor, você acha que todo esse processo, principalmente nos últimos anos, tem a ver com essa polarização que tomou conta do Brasil? Ou antigamente também já existia, mas esse momento conflituoso está muito forte? Não, acho que a polarização, que já vem há muitos e muitos anos, está contribuindo demais para isso, porque a gente percebe que hoje... Eu não sei, você, Carlos, também trabalha na área do esporte. Sim. Você percebe hoje que a população, de um modo geral, conhece mais a escalação do Supremo Tribunal Federal do que a escalação da seleção brasileira. Sim. E por quê? Porque toda hora estão aparecendo. Nunca se falou tanto em política no país como hoje, né? Supremo, presidente, política, e sempre... naquela questão da radicalização, né? Tem lá sempre elementos que tentam, mas a radicalização é a que prevalece. A gente deve se lembrar que na primeira eleição que se ganhou o ex-presidente da República, que deve ser candidato atual, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele mesmo falava, os mortadelas contra não sei quem, toda hora ficava criando polemização, criando divisão. E aí o outro lado também, já que é assim, também vamos criar a divisão. Então, não adianta, sempre precisa ter meio termo. Eu queria até colocar, né? Você falou assim, o legislativo poderia ser um poder que poderia mediar? Eu respondi que sim. Mas eu acho que, por exemplo, a OAB também poderia entrar num viés de mediar. Só que o presidente anterior da OAB, ele era político. E era político de esquerda. Então ele, ao invés de mediar, jogava mais lenha na fogueira. Sempre jogou mais lenha na fogueira. Me parece que agora existe uma tendência da OAB também ser protagonista numa mediação. Seria importante. E nós, advogados, a maioria dos advogados, a grande maioria, ele entende dessa maneira, que a OAB precisa ser protagonista no sentido de tentar acalmar a situação, mediar a situação. Doutor, para encerrar, temos aí 1 minuto e meio. Agora, o doutor Sérgio tem confiança de que essa harmonia vai imperar um dia? Eu acho que o momento é um momento muito delicado, é um momento que... Pré-eleitoral ainda? Pré-eleitoral, um momento que deve haver polarização, mais ainda, porque existe uma tendência de duas figuras polêmicas irem para o final de uma eleição presidencial. Então, cabe a nós, que somos mais ponderados, buscar isso. Sim. Sempre tentar, desde a nossa família até no grupo de amigos, tentar tirar essa pilha. Porque não adianta, isso só divide. Divide amigo, divide família, divide colega de profissão. É péssimo isso para todo mundo. Precisa haver ponderação. Eu acho que nada melhor que nesse momento do que se pensar nisso, em ter e ser ponderado. Tá certo, doutor Sérgio Valim, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela presença, as portas do Ação Nacional abertas aqui. Tinha mais perguntas, juiz de 1º grau, 2º grau, mas isso eu acho que eu vou deixar para um próximo programa. Já. Ótimo, mais uma vez eu venho aqui. Bom, isso é bom. Doutor, muito obrigado. O Ação Nacional fica por aqui, prometendo voltar no próximo sábado às 10h30 da noite, sempre com um assunto pertinente para você. Até lá.